Conectadas e conectados, boa tarde. Nosso primeiro programa às sextas-feiras, às 13 horas. Você já está se preparando para o final de semana? Que delícia! Muito obrigada por mudar de dia comigo, conosco. Vocês já foram convidados para o lançamento do meu livro, né? Hoje é o Tuma, meu amado Tuma do coração. Eu pensei que ele tivesse se divorciado de mim, né? Mas ele está ali, todo amoroso novamente. Tuma, põe a foto do lançamento do livro, por favor. Aí, o livro quando? Vai ser lançado na livraria Cultura do Conjunto Nacional, dia 8 de agosto de 2013. Começa às 6h30 da tarde, termina na hora que Deus quiser. E por acaso, é meu aniversário no mesmo dia. Então eu espero você para me dar os parabéns, participar do coquetel, ganhar o autógrafo e comer um bolinho. Vamos ver quem é que está aqui hoje, cara, convidado especialíssimo para poder inaugurar essas sextas-feiras de energia positiva com a gente, né? Aqui no Conexão. Seguinte, eu vou falar só um pouquinho, porque assim, eu tive que reduzir metade da metade do currículo da pessoa, porque a pessoa é muito importante. Meus amigos são todos assim. Ele é estatístico, ele tem pós em marketing, MBA em gestão empresarial, pós-MBA em inovação digital. Ele atua há 13 anos como executivo na área de comunicação, professor na Casa do Saber, beijão pro pessoal da Casa do Saber, que eu sei que vocês estão ligados aí hoje. MBA em marketing digital na Faculdade GV, né, na Getúlio Vargas. Ele é articulista para canais do meio, como Mundo do Marketing, Nós da Comunicação e HSM. Ele é autor dos livros Rascunhos de Marketing, Mídias Sociais, que a gente já vai falar sobre esse livro, Impactos e Oportunidades para o Marketing Corporativo. O nome dele é Fabrício Saad. Obrigada, querida, pela presença. Seja bem-vinda. Obrigado, Thalia. É um prazer estar aqui hoje. Tenho acompanhado o sucesso que está sendo esse programa e acho que inaugurar esse novo horário é uma honra. Muito obrigada. E espero que a gente possa colaborar e debater um pouquinho mais sobre esse assunto maravilhoso, assunto do momento, que são as mídias sociais. Isso, a gente já começa. O que são mídias sociais para as conectadas e os conectados que não ligaram o nome à palavra? Perfeito, perfeito. Thalia, eu entendo mídias sociais como uma nova forma de comunicação. Eu acho que as mídias sociais, elas trazem à tona o uso da internet como não mais um modismo, mas como uma forma ativa de troca de informações, de engajamento e de permitir que todos se comuniquem, se engajem e debatam suas ideias. Então eu diria isso. Tipo Facebook, Twitter, exatamente. Orkut, LinkedIn, a cambada toda que vem. Exatamente. Hoje temos mais de 200 mídias sociais. Nossa, jura? Abertas. Jura? Então eu acho que a gente tem muita oportunidade aí pela frente e eu acho que é um tema que só cresce. É mesmo? Vamos montar uma, nós? Vamos. Acho que vai ser uma boa ideia. Vamos ganhar dinheiro com isso. Veja como o que separa você de um famoso, né, Tuma? O que separa você de um famoso são 408 pessoas. Exatamente. Como é que surgiu a sua paixão pelo tema? Bom, a minha formação, como você colocou, é estatística e eu desde cedo fui trabalhar na área de marketing de relacionamento. Quando eu fui fazer uma pós em marketing. E marketing de relacionamento, você sabe que é muito buscar os canais para se comunicar um a um com grupos, né, com as pessoas. Foi então que, em 2007, surgiram as mídias sociais. Eu já estava bastante ligado no digital, na internet. Quando as mídias sociais surgiram com força, não só no Brasil, no mundo, o próprio Facebook é dessa data, eu comecei a mergulhar no tema, né, a investigar, a estudar. E em 2009, 2010, eu estava fazendo um MBA na Fundação Dom Cabral, onde eu tive a oportunidade de ter um orientador indiano, especialista no assunto, que dava aula também fora do país, chamado Subhi Randan. E através do Subhi, eu me aprofundei no tema de mídias sociais, escrevendo meu trabalho de final de curso e também
lançando, aproveitando esse trabalho para lançar o livro, que você foi no lançamento, né? Ai, gente, já mostra o livro então dele aí, maravilhoso. Bombou, gente, o que foi de gente nesse lançamento. Foi muito Dobrava bacana. o quarteirão. O cara, não tem jeito. Meus amigos são assim mesmo. Essa foi boa. E esse trabalho, o lançamento desse livro, então, praticamente me obrigou, no sentido de mercado, né, de carência, a estar me aprofundando no tema. Lancei novos cursos, como esse curso da Casa do Saber, da Fundação Getúlio Vargas. Então eu diria que foi um tema que foi acontecendo. E mídias sociais é assim, uma vez que você entra, a riqueza em termos de antropologia, em termos de tecnologia, esse mix entre ciências humanas, alavancada pelas novas plataformas, é tão rico que você começa a estudar e não para mais. Essas mídias, elas, pelo menos as que a gente conhece mais profundamente, porque 200 para mim é um número assim escalafobético. Eu não sabia. Você sabia, turma, que tinha 200 mídias sociais? Eu não sabia. Elas são utilizadas mais pelo público jovem, estou errada? Como é que é isso? Não, tá certíssima. Como um todo, eu diria que 70% desse público que hoje utiliza de uma forma intensa as mídias sociais, ainda está na faixa etária de 35 anos para baixo. Mas quando você vai para mídias específicas, por exemplo, como um LinkedIn, que é uma mídia profissional, você já tem um público mais maduro, mais executivo utilizando. É verdade. Quando você vai para um Skype, que é uma plataforma de compartilhamento, é uma mídia social também, você já tem um outro tipo de público já também executivo utilizando. Enfim, então você tem N possibilidades. Agora, as mídias mais massificadas, como é o caso do Facebook, o caso do Twitter, e como foi o Orkut, né, no passado, que hoje já está numa outra esfera, são bastante utilizadas ainda pelo público jovem. Você acha que o pessoal do Orkut, aqui entre nós, tem um momento de fofoca, né? Você acha que o pessoal do Orkut vai fazer alguma manobra para eles voltarem de alguma forma? Porque houve uma migração. Eu acho que a palavra certa foi essa mesmo, migração. Eu migrei, inclusive. Pelo menos em relação ao Facebook, o que aconteceu foi isso, uma migração. Eu acho que pode-se tentar, mas dado a similaridade das plataformas, é muito difícil que você fale, vou voltar a usar o outro. Porque você já se acostumou. Já acostumou. Né? Então, eu acho que é um negócio que passou. Você pode encarar isso como uma evolução. Né? E essa é a riqueza de um tema como as mídias sociais. Tudo que não evolui rapidamente fica para trás. Exatamente. Então, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Que é o caso dos facebookianos, que é uma coisa louca. Exatamente. E como você se atualiza hoje, né? Se você pensa um pouco nesse público jovem. Porque às vezes as pessoas falam para mim, mesmo nos cursos, nas palestras, professor, mas não existe uma graduação, não existe uma pós específica em mídias sociais. Existem temas correlatos, né? E que você pode, através deles, desses temas, começar a entrar um pouco nesse mundo de mídias sociais. Como é que eu me atualizo? Eu diria que hoje você tem uma gama de material que te propicia essa postura autodidata. Então, quando você está falando, por exemplo, em eventos sobre o tema, aqui eu tenho uma listinha aqui, minha cola, você tem hoje no país tudo que de melhor existe em eventos. Né? Então, você tem, por exemplo, a Campus Party, que é um evento anual, que traz toda a novidade do que está acontecendo no mundo inteiro. Né? E o Brasil hoje tem edições em São Paulo, tem edições no Rio, no Nordeste. Então, quer dizer, tem como se atualizar. Você tem o Próxima, que é um outro evento muito bacana da área. O Infotrends, que é um evento promovido pela revista Info, que também foca bastante no tema mídias sociais, traz experts do mundo inteiro. Você tem o TEDx, que também é um evento global e que está aqui em São Paulo muito forte. Tem aqui, falando da capital paulista, um lugar muito bacana que é o Fórum de Cultura Digital. E eles apresentam bimestralmente um seminário focado exclusivamente no tema mídias sociais. É um fórum mantido por uma autarquia da Prefeitura de São Paulo e que traz debates muito interessantes sobre o tema. Você tem o Blue Buzz BR, também é muito interessante. Então essas são coisas que o jovem pode fazer para se manter antenado
no assunto, mesmo porque as empresas estão procurando agora profissionais em mídias sociais. Como é que é essa contratação? Que é uma coisa assim, para mim, novíssima. Exatamente, exatamente. Hoje você já começa a ter nas empresas o amadurecimento desse tema. Né? Então, o que há 2 anos atrás era impensável, começou com uma pessoa tomando conta do tema das mídias sociais. Porque hoje o que acontece? As empresas, elas perceberam que não se trata mais de escolher participar ou não participar das mídias sociais. Ela querendo ou não querendo, ela está participando. Porque as pessoas estão nos meios falando dos produtos, dos serviços de todas as empresas. Então surgiu aquela luzinha vermelha. Opa, esse tema é sério, é um tema de grande alcance, porque a gente está falando de uma galera que se comunica e as notícias se espalham, né? Viraliza muito forte, muito rápido. Então hoje as estruturas já começam a criar, inclusive, áreas específicas, né? Gerência de mídias sociais, com analista de mídias sociais, focado em resultados, em avaliar as ações, com pessoas dedicadas a community manager, ou seja, o cara que está indo lá na página do Facebook, do Twitter, e postando as coisas relacionadas à empresa. Nós já temos a figura do analista de monitoramento, onde você monitora o que de positivo e o que de negativo está sendo falado daquela empresa. Nossa, ou daquele produto. Que legal. Então já está sendo criada toda uma estrutura em volta. O desafio ainda é recrutar profissionais. E o desafio acontece muito por quê? Porque é uma formação nova. Né? Então, ao mesmo tempo que é uma formação nova para os jovens, então é uma oportunidade, para as empresas também você tem a dificuldade de como eu vou buscar esse profissional. E aí, às vezes, ainda se incorre muito no erro de pensar a minha mídia social, a minha página no Facebook é só minha. E não é assim que funciona. Né? As empresas estão lá, estão monitorando o que você fala no Facebook, o que você fala no Twitter. Então você vê bons profissionais, às vezes com potencial, mas ainda por uma certa imaturidade no manejo das redes sociais, perdendo oportunidade. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o que você deve ou não deve escrever no seu Facebook, na sua mídia social, no seu Twitter, enfim, é Twitter, enfim, whatever. Perfeito. Agora, além desse ambiente de negócios, em que outros assuntos a gente tem muita mídia social envolvida, hein? Thalia, hoje você tem as mídias sociais bastante envolvida em política, que é um tema pulsante no nosso dia a dia, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Você tem um trabalho de ONGs, então as ONGs fazendo fortemente um trabalho de ativação através das mídias sociais, em causas diversas. Você tem como coleta de sangue, por aí vai. Você tem causas de engajamento social também muito forte. Então, além do ambiente corporativo, as mídias sociais elas extrapolaram para um ambiente do nosso dia a dia, corriqueiro, e aí você tem nesses ambientes os mais diversos cases possíveis que você possa imaginar. Fala uns cases de sucesso aí. Tá, perfeito. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de empresas, talvez seja um pouco mais fácil a gente imaginar. Hoje você tem empresas utilizando o Twitter como uma ferramenta de atendimento ao consumidor, saque 2.0. Que legal. Então as empresas perceberam que é muito mais fácil você usar o Twitter, uma resposta rápida, e aquilo se espalhar como um bom atendimento, aí você tem milhares de pessoas retweetando, olha que legal, a empresa X teve bom. Então, citando uma empresa aleatória, por exemplo, o Bradesco está ganhando todos os prêmios na área de atendimento 2.0. Então, falando um pouco de atendimento ao cliente. Você tem um case muito interessante, agora recente também, da Natura. A Natura criou uma plataforma própria, fechada, numa rede chamada Ning. Ning é uma rede social própria para isso, uma das 200. Onde você tem lá dentro as consultoras da Natura se comunicando entre elas, e aí a própria área de
de marketing da Natura está observando o que está faltando de produto, o que a concorrência está fazendo. Nossa, que interessante, através né? dessa comunicação. Saindo um pouco do mundo corporativo, você tem um case agora de sucesso recente, falando de causa de engajamento social. No início do ano, quando teve as chuvas fortes no Rio, uma galera se reuniu e organizou uma gincana pelo Twitter. Oi. E aí foi fantástico, porque você via mais de 30 postos de arrecadação só na Grande São Paulo, onde as pessoas iam levar mantimentos, e rolou uma competição entre esses postos. Que legal. E aí eles conseguiram uma empresa para patrocinar um prêmio para o posto que arrecadasse mais. Nossa, lindo, lindo, lindo. Exatamente. Então, cases de sucesso em política, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a própria eleição do presidente Obama, muitos analistas dizem acabou acontecendo, se deve às mídias sociais, ao engajamento dos jovens nas mídias sociais. Olha. E eles conseguiram trabalhar muito bem essa comunicação na linguagem adequada, envolvendo a juventude para conseguir angariar esses votos. Então foi um movimento que surgiu nas redes sociais. Mas existem cases de fracasso também, né? Ou não? Existem milhares de cases de fracasso. E eu brinco que case de fracasso a gente tem que tomar cuidado, porque é aquele que a gente mais gosta de contar, né? Porque rir da desgraça ali é bom. Porque é a fofoca, né? Fofoca, né? Não existe fofoca positiva, eu sempre falo isso. Exatamente. Vou te falar aqui uns 2 ou 3 cases que me vêm à memória, que são muito fortes. Aí voltando e adiantando um pouco ao tema que a gente vai tratar mais adiante, sobre o que postar e o que não postar nas mídias sociais. Aconteceu com um ex-diretor de vendas comercial da Localweb. Então, Localweb, uma empresa de tecnologia. Esse case ficou famoso, então está publicado em livros, enfim, é extremamente comentado. Então pode falar. Pode falar, exatamente. Não estamos cometendo nenhuma indiscrição. O diretor de vendas deles estava acontecendo um jogo do São Paulo contra um time de fora na Copa Libertadores. E São Paulo estava perdendo, acho que de 3-0. E o diretor de venda deles postou no Twitter uma mensagem não muito carinhosa. Oi. Algo como PQP, esse bando de Bambi vai jogar ou não vai jogar? E o patrocínio, ou seja, ele deixou lá do torcedor dele falar. Eles eram patrocinadores? Adiante. E o patrocínio do São Paulo na época era da Localweb. Que lindo! Você imagina toda a rede, a torcida do São Paulo inteira pedindo a cabeça dele. Você imagina no outro dia a presidência de São Paulo ligando na Localweb. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi demitido no dia seguinte. Tá vendo? Eu sempre falo isso. Cuidado com o que você posta. Pensa 10 vezes. Conta até 10 antes de postar. Tem mais algum assim? E esse é um dos Marvado? Esse é um, mas infelizmente nós temos outros cases nessa linha também profissional. A gente vai mais adiante comentar. Mas falando de empresas, corporativo, me ocorre dois outros cases interessantes. Um na área de atendimento ao cliente, da Renault. Então a Renault também teve um case que foi famoso. Um cliente comprou um carro zero e não conseguiu sair com o carro da concessionária. O carro andava 100 metros e parava. 100 metros e parava. E o cliente começou um movimento nas redes sociais pedindo para a Renault trocar o carro. E a Renault não respondia ao cliente. Quer dizer, o que eu posso te falar que é a antítese daquele bom atendimento que a gente comentou do Bradesco, né? Então ficou o cliente lá 3 dias falando sozinho no Twitter. E era uma marolinha, né? Era uma marolinha, aquilo se viralizando. Aí alguém teve uma ideia de criar uma hashtag, né, no Twitter, com a seguinte nomenclatura, a seguinte hashtag, meu carro falha. Meu carro falha ocupou durante 2 dias o primeiro lugar no Twitter. Meu carro falha. Aí ele integrou aquilo a vídeo no YouTube. Aquilo virou o caos. A empresa acabou tendo que trocar o carro. Agora, em termos de imagem... Virou um tsunami, a marolinha. Virou um tsunami. Poderia ter sido trocado o carro lá atrás. Ou seja, uma falta de orientação
às vezes em relação ao que são as mídias sociais mesmo. Um outro case que me ocorre aí na área de marketing também bastante interessante, é que mídias sociais é muito expectativa, né? Quando é algo que viraliza tanto, se você promete entregar uma Ferrari e você vai lá e entrega um Fusca, você vai ter um problema, né? Não estou falando do novo Fusca lindo. Não, tudo bem. A gente está falando de valores diferentes. A gente entende. Exatamente. Né? As conectadas e desconectadas são extremamente inteligentes. Exatamente. E o exemplo que me ocorre é o chocolate Twix, né, da March. Eles fizeram uma promoção, isso há 2 anos atrás, que prometia parar a Avenida Paulista. E você via banners na internet, realmente com balões vestidos de Twix, né? Então, o nome da promoção era Chuva de Twix. Vá até a Avenida Paulista, às X horas, era um sábado, para poder participar desse evento. O que aconteceu? Foi aproximadamente 20 mil pessoas esperando a chuva de Twix. As pessoas estavam pensando que era aquilo que ia ser entregue, o que estava sendo visualizado. Foi uma chuva de pessoas, né? Foi uma chuva de pessoas. Um balão jogando Twix. E não, o que aconteceu foi o vão livre do MASP, num cercadinho, com umas meninas vestidas de Twix jogando. Nossa. Você imagina o oba-oba que virou nas redes sociais. Esse caso também foi um caso que a gente sabe que na época o diretor de marketing foi demitido. Nossa. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente entende literalmente, né? Chuva é chuva. Né? Exatamente. Então, exatamente. Vamos ter vários pontos onde as pessoas vão arremessar para todo mundo, enfim, é isso mesmo. O recado que eu posso, se a gente pode deixar um recado disso tudo, é o seguinte: sucesso nas mídias sociais é bacana. Agora, o erro nas mídias sociais é uma tragédia. É uma tragédia, olha. E falando nesse negócio de levar um monte de gente para a Avenida Paulista e tal, no próximo bloco, o Fabrício Saad vai falar o seguinte: escuta, qual a importância das mídias sociais nesses protestos, né? Na política agora, como é que tá isso? E outra coisa, o Obama tá mesmo espionando você? O Facebook vai ser pago, hein? Fica aí, Conexão Fabrício Saad, tá sensacional. Sou Júnior Soares e venho com o programa Brasil Ideal, com matérias externas, convidados especiais com muito bate-papo, entretenimento, diversos quadros e prêmios para você. Entretenimento é o programa Brasil Ideal em julho, aqui na TV Geração Z. Eu sou Cindy Álvares, apresentadora do programa TV Sintetel. Estarei com vocês toda segunda-feira, trazendo notícias sobre o setor de telecomunicações e esclarecendo algumas dúvidas. Nosso horário é toda segunda-feira, a partir das 11 da manhã, aqui na TV Geração Z.
conectados, estamos de volta ao vivo com Conexão Comportamento, 13 horas e 26 minutos. Fabrício Saad dando uma aula, um banho de mídias sociais. Cara, apreenda e aprenda o que esse cara tem para falar, tá bom? É o seguinte, antes do intervalo eu perguntei para ele, qual que é o papel das mídias sociais nessas manifestações todas? Vamos extrair do especialista, e aí? Cara, eu diria o seguinte, Thalia, as mídias sociais, elas são a própria manifestação. Né? Se você para olhar da onde que está vindo essa força, da onde está vindo esse engajamento, o público que está na rua são os jovens e que estão levando famílias, né? E esse público está conectado aonde? Dentro dessas mídias sociais. Eu acho que a grande novidade de todo esse movimento é realmente a gente saber lidar com essa nova linguagem, entender o que essas mídias refletem, que angústia. E quando você olha do lado de governos, né, e políticos como um todo, eu acho que aí está o grande desafio. Eles foram pegos de surpresa, porque eu brinco, eu falo nunca antes na história desse país, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Você vê que é uma linguagem informal, mas uma linguagem que mostra uma força muito grande, e essa informalidade traz uma subjetividade por trás também. Então, os governos ficam um pouco perdidos, mas o que querem? Né? Você não tem uma ordem, não é um movimento de classe, não é um sindicato. E como um todo eu diria que hoje os governos não sabem ainda monitorar e antever esses movimentos. Monitorar no sentido positivo. Vamos ver o que a sociedade está falando constantemente, tentar dar resposta sem precisar ter essa explosão na rua. Muita gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo, é muita informação. Exatamente. Milhares de jovens postando a mesma coisa. Exatamente. Então, acho que aí fica uma lição de casa, né, para todos os governos como um todo e para todos os governantes também, em todas as esferas. E eu acho que também tem uma outra lição, que é o seguinte, esse canal, as mídias sociais, é um canal que pode ser usado de um lado positivo. Então os governos podem também aprender a utilizar esse canal, criando um canal aberto de comunicação com a sociedade. Então você construir um blog, uma esfera mais informal, onde o governo, seja ele qual for, está mostrando o que está sendo feito de sua responsabilidade, está ouvindo da sociedade quais as próximas prioridades, a sociedade indo lá permanentemente e votando naquilo que ela quer ver como próximas medidas. Não, mas cá entre nós, o nosso governo, Fabrício, está mais interessado em formas de bloquear o Facebook e o Twitter. Porque, nossa... Não, mas não diria que é o nosso, eu diria que são todos os governos. Porque você não tem cases ainda dentro do país mesmo, falando de governos estaduais, municipais, e você também não tem case fora do país ainda de um bom uso das redes sociais para regime governamental. Eles estão com medo, porque tá aquela roubalheira desenfreada, o país está uma porcaria, então eles estão com medo que isso realmente, né, turma, chegue, ganhe força, porque ainda está meio divididinho, tem uma manifestação aqui, outra ali, ainda não tomou o corpo uma voz só. Exatamente. Né, o país. Agora, tem os bandidinhos aí escondidinhos nas redes sociais também, fala um pouco disso. Falou tudo, tá? Falou tudo, e eu acho que esse é um papel importante, inclusive para os governos tá fazendo, né? Monitorar um pouco quem são esses bandidos, esses vândalos virtuais, que utilizam das redes sociais para poder estar dentro desses movimentos, convocam, se infiltram e provocam essa quebradeira. Então eu li recentemente, na semana passada, que a Polícia Federal, a ABIN, conseguiu monitorar 122 perfis no país, que são pessoas que estavam usando as redes sociais para convocar entre o grupinho de vândalos a quebradeira dentro da manifestação. A gente já imaginava isso. A Marcela Lima, tomara que ela esteja assistindo, viu, Marcela?
uma das organizadoras que veio aqui do movimento contra a violência, que foi um sucesso. Apesar da chuva e do frio, tinha muita gente. Ótimo. A gente saiu até no Fantástico e tal. Olha. Agora, é isso, porque que bom que monitoraram, eu não sabia disso. E agora, mas eu acho que tem que ser um trabalho contínuo. Porque assim como existe bandido infiltrado nessas manifestações, existem bandidos nas mais diferentes causas da sociedade. Né? Então você tem hoje, infelizmente, problemas como pedofilia, problemas como sequestradores, ou seja, as redes sociais elas foram criadas para o bem, mas o ser humano tem os dois lados, né? Então sempre vai ter aquele... Muito interessante você ter falado nisso, porque agora essa é para conectado e o conectado que acha que o Facebook, só porque você colocou aquelas configurações, só meus amigos podem ver, ninguém mais vê. Conta agora a pérola da ostra para eles. Cuidado. Não, você falou tudo, Thalia. É uma ilusão, né? Às vezes uma ingenuidade que a gente tem, que só a nossa rede, só os nossos amigos que quem a gente quer que tenha acesso, vão ter acesso aos nossos posts e às nossas comunidades. Isso não necessariamente é verdade. Isso é pra gente normal que não quer fuçar, né? Exatamente. E aí o alerta que eu faço é principalmente, todos nós somos profissionais, né? Principalmente no âmbito profissional, você tenha muito cuidado. Por quê? Você se colocando no lugar de uma empresa que tá para contratar um executivo. Esse executivo vai super bem. De repente, ela entra na página do Facebook dessa pessoa e vê que essa pessoa está, como já aconteceu, esse caso é um caso real, está afiliada, associada e ativista em um movimento neonazista. Nossa. Essa empresa se assusta. Acabou. Porque ela fala, eu não posso ter essa pessoa como minha executiva. Acabou. Eu não sei amanhã o que ela vai fazer. Né? Acabou. Né? Exatamente. Então, isso é um recado para todos nós em todas as redes. Não poste nas redes sociais, na internet, nada daquilo que você não faria pessoalmente. Esse que é o grande recado. Né? Não caia na inocência de que o suposto anonimato promovido pela internet, pelas mídias sociais, vão te permitir falar o que você quer, porque não é assim. E no Facebook também, as empresas podem usar hackers para poder entrar no teu perfil e ver o que você escreveu. Outro dia, cara, digita aí, como ver mensagens inbox no Facebook. Tem lá um código que você digita o código da página da pessoa e você vê na última semana, viu, turma? A turma tá assim, ó. Na última semana, todas as pessoas para as quais eu mandei a mensagem. Cara, eu fiquei espantadíssima com isso. Então, eu acho que o grande recado, que as pessoas ficam muito assim, Obama tá monitorando o que eu tô falando. Dilma tá monitorando o que eu tô falando. Gente, é óbvio que se você for um terrorista, o governo monitorar o que você tá fazendo é um problema. Mas supondo que 99,99% da população não é terrorista, isso não é um problema. Tá todo mundo comprando máquina de escrever, agora eu fiquei sabendo. Eu acho que o que você tem que se preocupar é com o seu dia a dia, Lógico, né? cara. Não importa. Agora, o problema é você, sim, tá numa rede social. Aí um pouco de dicas que eu posso dar do que não fazer. Primeiro, básico, não se filie, não se associe, não seja ativista em nenhuma rede social, nenhum grupo que tenha a ver com movimentos preconceituosos. Nossa, seja isso... Estamos em 2013, eu não acredito. O que for, né? Seja isso que for. O caso do movimento neonazista que eu te dei é real e tem outros movimentos. Tem movimento de tudo quanto... Não se associe. Né? O Facebook vai ser pago mesmo ou a fada do duende, do chá azul vai prender todo mundo? Gente, estão rolando... Olha, o que a gente ouve é uma intenção futura do Facebook de começar a ter cada vez mais aplicativos, sessões pagas. O que eu acho sadio, porque você pode ter coisas a mais. Você é uma empresa com sua página no Facebook. Eu já faço isso, eu promovo os anúncios do programa, do Conexão, eu promovo os posts. Exatamente. Você deve ter cada vez mais, mas o que eu imagino que a base do serviço, que é você ter uma rede social aberta, porque a rede social ela só funciona se tiver milhares de usuários. Até para eles conseguirem cobrar por determinados serviços, eles precisam ter uma massa. Né? Então, não acredito que o Facebook vai se transformar numa rede fechada e paga
como um todo. Eu também Eu acho. acho que é muito... Eu também acho. Eu bom. concordo. Por exemplo, eu tenho 3 páginas. A da Duma, a da palestrante e a do Conexão. Então, às vezes, eu vou dar uma palestra aberta. E eu quero divulgar. Eles cobram R$30 para divulgar para 20 mil pessoas. Então, isso vale a pena para mim, entendeu? Então, o pessoal tá usando assim. Exatamente. De 20 em 20, de 30 em 30. Não é que você vai pagar R$6 por mês ou R$5. Aí fecha aquele negócio, ninguém vai querer pagar nada, né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Quais os comportamentos adequados e inadequados, já que é conexão comportamento, que a gente precisa ter na internet como um todo, cara? Porque o pessoal tá meio sem noção, né? Tá meio sem noção. Eu diria que o primeiro é isso que a gente comentou, né? Cuidado com as comunidades que você faz parte. Então, evitar comunidades... E os posts? O segundo é relacionado aos posts. Básico. Gente, o mínimo, né? Cuidado com a gramática. Cuidado com o erro de ortografia. Regência, concordância. É algo, não adianta você falar nós vai... Nós vem e você querer que alguém respeite o conteúdo que está sendo postado. Não dá. Não dá. Eu não respeito, eu não consigo. Não dá. A pessoa às vezes lê e corrige embaixo. Exatamente. Porque já postou, o post tá lá, ela vai ter que escrever tudo de novo. Várias pessoas já curtiram, depois ela viu que tinha um erro. Pessoal, essa palavra, o celular acabou aplicando uma regra nela, né? Exatamente. O que eu acho é o seguinte, Thalia. Você tem um canal... Né? As redes sociais pedem uma linguagem informal. Né? A gente está falando de algo que é informal. Então, você usar abreviaturas, quando você está, imagina, uma rede como o Twitter, são 140 caracteres, é normal. PQ. Exatamente, perfeito. Faz parte do canal. Agora, você não pode confundir isso com um relaxo gramático. Exatamente. Um relaxo da língua portuguesa, ou se você estiver postando em inglês, você tem que ter o mesmo cuidado, a língua que for. Pra mim fazer não dá, gente. Pra mim fazer, eu já não respeito o post. Exatamente. Eu já passo, eu não curto. Pode até ser uma coisa legal que você escreveu. Mas pra mim fazer, pra mim não rola. Exatamente. Eu queria sugerir, Thalia, tem uma entrevista recente, acho que faz o quê? Um mês atrás, que eu dei pro IG. Então, se você entrar lá dentro do portal IG, na coluna de comportamento, que é uma entrevista só focada nesse tema. O que fazer e o que não fazer nas mídias sociais. E as reclamações? Porque isso levaria um ano. Um programa nosso. Você vai voltar. Mas e aquele povo que só entra pra reclamar e joga aquelas indiretas que só a pessoa está entendendo? E esse é um dos itens que tá lá na entrevista. Que é que eu falo? Gente, as pessoas não querem saber se seu dia amanheceu ruim, se seu dia amanheceu bom. As pessoas também começam a ter um certo problema com aquela pessoa que reclama de todas as empresas, de todos os serviços. Nossa, de todo mundo. De todos os amigos, de todos os governos. Você fala de tudo que faz. Os generalistas, Você fala assim, gente, essa pessoa não existe. Quer dizer que nada, o mundo pra ela não é bom. Cara, incrível. Não consegue extrair nada de bom. Tem tantas mensagens positivas, né? Use esse espaço para dividir um conteúdo interessante. Isso, cara. Um artigo. Eu tô sentindo falta disso. E tem aquele que escreve assim: acordei feliz. Que felicidade com uma boa notícia. Exatamente. Só pra você entrar e falar: nossa, o que foi? Nossa, eu tô torcendo Exatamente. pra você. Não. É uma carência. Aí entra um perfil que é o seguinte, é uma carência afetiva. É o que eu falo, gente, a rede social não é o seu psicólogo virtual. Exatamente. Vai procurar um terapeuta. É muito importante não é você verdade? falar isso. Nossa amiga Thalia aqui Vai fazer coaching. É uma excelente coaching. Processo de coaching na cabeça. Exatamente. Porque, gente, e isso acontece muito, Thalia, quando você fala assim, um pouco dos diferentes perfis nas redes sociais, na internet. Quais são esses? Isso acontece muito no perfil que a gente chama de social engagement. A pessoa ela acredita que ser um social engagement, quer dizer, promover esse engajamento social, ela está postando tudo a qualquer hora. E não é isso, gente. Não dá. O social engagement é você usar as redes sociais para uma boa causa. É você usar as redes sociais para dividir um conteúdo interessante. Não é você usar a rede social para falar, Deus, como o dia está ruim hoje. Né? Esse é um perfil. Você tem um segundo perfil, que é o perfil Early Adopter, né? Então, é o perfil daquele que lançou uma rede social nova. Ele não sabe o que é, ele nunca viu, ele não sabe se ele vai precisar, mas ele tem que entrar.
Entendi. Então, dos 250 redes sociais, ele está em 251, porque ele criou uma particular. E não sabe usar direito nenhuma. Nenhuma, né? Mas ele precisa dizer que ele é um early adopter, ele está antenado com tudo. Então, esse é o segundo perfil. E você tem um terceiro perfil, que é o que a gente chama de high consumer. Né? O high consumer é aquele que ele é um consumidor nato. E ele é um consumidor nato de notícias, ele é um consumidor nato de posts alheios. De posts alheios, de compras. Então, as empresas que usam as redes sociais para fazer e-commerce se dão muito bem com esse público. Porque ele é o seguinte, caiu na rede é peixe. Né? Chegou na minha caixa do Facebook, chegou na minha página do Facebook, chegou no meu blogzinho lá do Twitter, eu estou participando. Não. Eu clico, eu compro. Compartilho, eu curto tudo. Enfim. Ele é o high consumer. Né? Esse é um perfil que a gente fala que ele já está quase numa linha do social ou do digital addiction. Do psicopata. Exatamente, virtual. Outra coisa que eu vou te perguntar sobre as pessoas famosas é quando você posta uma frase, por exemplo, o Jô Soares anunciou que ele não tem Facebook. Aí tem uma página lá, Jô Soares. E aí vai, não sei o que, um texto do Jô Soares. Primeira pergunta minha é se o Jô Soares pode processar a pessoa que escreveu uma coisa como se fosse dele. E a segunda é o seguinte, o que você acha de pessoas que colam a sua frase que você inventou, que saiu da sua cabeça e colocam nos posts, seja... É que Twitter você retuita, mas a pessoa pode escrever. E não põe o nome do autor. O que você acha disso? Perfeito. Basicamente hoje, Thalia, a internet no Brasil ela não é regulamentada. Isso acontece em vários países do mundo, né? E por trás disso tem muita discussão. Por quê? Tem toda uma teoria que defende que quando um governo regulamenta o meio de comunicação, e aí pode-se entender a internet como tal, ele tende a controlar. Então, durante muito tempo teve resistência a isso. Porque você pode ter governos que aproveitam dessa regulamentação para uma manobra um pouco controladora, maniqueísta, enfim. Você tem perfis de governos assim, como por exemplo a China, onde tudo é proibido, bloqueado. E você tem governos que regulamentam e sabem dar um bom uso, como é nos Estados Unidos, mas que ainda precisa amadurecer. No nosso caso, a gente está entre os 90% dos governos do mundo que não regulamentam a internet. O que a gente fez? Em 2003, foi criado o Comitê Gestor da Internet. Né? Isso foi uma iniciativa já no governo do presidente Lula, eu tive pessoalmente em Brasília 2 ou 3 vezes em reunião, e esse comitê, ele se preocupou muito em promover, de certa forma, a segurança digital. Então, os índices que eram altíssimos de fraude, quando você fazia qualquer compra na internet, hoje abaixou muito. É menor do que no cartão presencial, quando você passa o cartão de crédito. Por isso o e-commerce cresceu tanto. Ele também se preocupou muito com o que a gente chama de democratização digital, ou seja, colocar pontos digitais nas escolas, esses pontos de governo, aqui no governo de São Paulo tem muito, e em outros governos do estado também, ou seja, já dá acesso à internet. Mas ainda não com a regulamentação, está parada há 3 anos no Congresso. Nossa. Com todo esse movimento que surgiu agora, né, advindo das redes sociais, todo mundo, temos que regulamentar. Aí eles agora tem que correr atrás correm para trabalhar, exatamente. Então, eu estava olhando a agenda positiva do Congresso, esse é um tema que está na agenda positiva como meta de regulamentar agora em julho. Então, isso vai ser um grande avanço. Que tendências você apostaria num curto, médio prazo para as mídias sociais, assim, no futuro? Próximo. Tá. Eu acredito que cada vez mais as mídias sociais vão se transformar falando de 2 vertentes. Em negócios, elas vão deixar de ser coadjuvante para ser modelo de negócio. Ou seja, cada vez mais você vai ter empresas aproveitando das mídias sociais, aproveitando desses canais para fazer negócios nas mídias sociais. Entendi. E não mais como um canal de divulgação de marketing, um canal de atendimento ao consumidor. Essa é uma vertente. E segunda vertente, quando a gente olha para o
uma certa... um engajamento civil, eu imagino que tanto governos quanto ONGs vão começar a exercer cada vez mais um papel de, pelo menos, ouvir as redes sociais. Muito importante. Cara. Muito importante. Coisa que hoje ainda, infelizmente, não ocorre. E me diz uma coisa, que dica você daria para esses pais, agora como dica mesmo, uma mensagem para as conectadas e os conectados, esses pais que têm os filhos viciados em mídias sociais, que você... Faz um alerta aí para a galera. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas hoje. O Hospital das Clínicas da USP lançou, faz 2 anos, um laboratório de Digital Addiction. E então todos os vícios digitais estão sendo tratados por psicólogos. Eles começaram com 5, 6 psicólogos. Já fiquei sabendo pelo chefe do HC que esse número já está em mais de 30. Nossa. E não consegue dar conta. Você tem uma fila de crianças, pais querendo levar seus filhos. E aí não estamos falando só de redes sociais. Redes sociais como um fator chave, mas estamos falando também relacionado a e-commerce, compras coletivas. Então, pessoas viciadas e jovens viciadas em comprar nos sites de desconto. E estamos falando também em social games. Então, os games que você joga no Facebook, Fazendinha, enfim. Sei. Os adultos estão viciados também, né, cara? Exatamente. Perdão. E aí, Thalia, o que eu vejo é o seguinte. Esse é um vício que é mais difícil de tratar do que um vício normal, porque ele é desconhecido. O Tuma, por exemplo. O Tuma é viciado em mídias sociais. Ótimo. É só hoje que ele vai ficar aqui comigo, então por isso que eu vou, né? É o mês todo, Tuma? É só hoje? É só hoje, então deixa eu encher o saco dele, ué. O que eu posso fazer? Agora, eu acho que a grande dica é o seguinte, é igual viciado em cigarro. Não adianta você querer tirar o cigarro de uma hora para outra dele. Né, que ele não vai se curar. As conexões neuronais são as mesmas, né? Exatamente. Então você tem que ir aos poucos e disciplinando esse uso. Né? Não entrar em pânico, buscar ajuda. Eu acho que é um tipo de vício que acarreta por trás outros problemas, como, por exemplo, a questão da segurança digital, que a gente já comentou. Então você, infelizmente, tem crianças entrando em páginas que você vai ver, tá ligada à pornografia digital. Isso é muito assustador. E eu acho que é isso, né? Muita atenção, muito cuidado. Tem algum curso em curso? Sim, temos um curso novo. Na segunda-feira a gente começa um curso novo na Casa do Saber, aqui em São Paulo. Depois, no mês que vem, esse mesmo curso vai para o Rio. Focado em perfis e identidades no mundo digital. Tentando um pouco explorar esse caminho do que diferencia o comportamento de cada pessoa no ambiente online. Obrigada mesmo pela sua presença. Você vai voltar porque é riquíssimo esse assunto, não dá. Ótimo, estou à disposição. Conectadas e conectados, o e-mail dele é fabricio.saad@terra.com.br. Você que quer informações, tá? fabricio.saad, S-A-A-D, @terra.com.br. E o Tuma vai mostrar de novo a foto do livro, que eu vou convidar vocês de novo, dia 8 de agosto. Na Livraria Cultura, meu livro Quando, são crônicas, todas começam com quando. Quando você casa, quando você tem filhos, quando o seu cachorro faz alguma coisa, enfim, são observações do dia a dia. Convido vocês no dia do meu aniversário, dia 8 de agosto. Agora tá pertinho, eu tô tão nervosa. Vai ter bolinho lá e vamos nos abraçar e cantar um parabéns para a apresentadora. Obrigada, Conexão. Beijão.